eu sou Mirella Ferrari e eu falo sobre física. Mas antes de sair jogando um monte de equação por aqui, nada mais justo do que vocês me conhecerem primeiro, né? Eu divulgo ciência desde 2020, faz muito tempo. E de verdade, eu amo muito o que eu faço. Eu sempre comento sobre isso, o quanto que eu gosto e o quanto que eu acho importante fazer esse tipo de divulgação científica e tudo mais. Então eu faço isso desde 2020, tava lá no meu ensino médio ainda quando eu comecei. E, enfim, atualmente eu estudo na Universidade Federal do ABC, a famosa UFABC, e eu entrei lá pelas minhas medalhas olímpicas. Literalmente, né, as minhas medalhas me deram um passe VIP aí pra eu conseguir entrar no campus. Desde pequena eu era meio que aquela criança esquisita que adorava ganhar livro de presente. E eu lembro, assim, do meu pai me mostrando o céu estrelado à noite. Ele abria as coisas pra eu ver como que as coisas funcionavam, ele sempre me chamava pra isso. Era bem legal. E a minha mãe também, ela me dava livros. E eu lembro de verdade de um momento muito especial da minha vida, que foi quando ela me deu um livro sobre o espaço. Eu não tô com ele aqui, mas quando eu pegar ele de novo, eu mostro pra vocês. Mas o livro era, tipo assim, desse tamanho. Ele era bem grande, assim, pra falar a verdade. E era um livro assim, tava espaço. Aí tava escrito espaço, alguma coisa, rumo do universo, alguma coisa assim. E esse livro era super legal, gente. Ele era aqueles livros 3D que quando você mexia... Ai, eu queria muito estar com ele aqui. Mas enfim, quando você mexe, aí parece que, tipo, as coisas estão se mexendo. E era um livro super legal que contava muitas coisas. Tinha coisas sobre antimatéria, matéria escura, buracos negros, toda essa parte mais da astronomia. E, gente, eu andava com esse livro pra lá e pra cá. Eu tinha 6 anos quando eu ganhei esse livro. E o livro, assim, ó, eu era bem pequena. Eu era, tipo, muito pequena, né? Eu já sou meio... Não tenho tanta altura, assim, mas eu era menor ainda. E o livro tinha um diâmetro muito grande. Era, tipo... Não sei, ele era mais ou menos assim, de verdade, era bem grande. E eu andava com esse livro pra lá e pra cá, e era bem engraçado, porque eu parecia uma formiguinha, né, meio camaleando, assim, porque, né, a altura e diâmetro não tava dando muito certo ali. Esse foi, assim, um dos primeiros contatos, assim, que eu tive com essa área mais científica, digamos assim, uma área que explicasse mais as coisas, né, então isso foi muito importante pra minha vida. Então, basicamente, eu sempre soube o que eu queria fazer da minha vida, mas o que eu queria fazer exatamente, né? Eu sabia que eu queria estar nesse ramo mais científico e tudo mais, mesmo não sabendo que era a palavra científico, né, na época, porque eu era muito criança, mas eu sempre soube que eu queria estar ali no meio, né? Mas o que eu ia fazer exatamente, né? Então eu já estava nesse novo dilema. E essa resposta veio no meu ensino médio, onde eu conheci o meu professor de física e eu comecei a fazer Olimpíadas também. E esse meu professor de física foi muito importante na minha vida. Esses livros aqui, gente, foram ele que me deu. Basicamente todos. Tô falando sério, ó. Esses aqui, ó, daqui. Só esse que eu comprei e esse. O resto foi tudo ele que me deu, por incrível que pareça. E tem mais outros que ele me deu. Então, assim, eu guardo esse meu professor com muito carinho, porque ele foi a primeira pessoa que me mostrou esse caminho da física, né? E eu comecei também a fazer as Olimpíadas, como eu falei antes. E meio que isso foi meio que um plot twist, assim, na minha vida, quando eu ganhei a minha primeira medalha. De verdade, isso modificou, assim, muito o meu pensamento sobre as coisas e muito sobre essa parte ser cientista, né? Você estudar essas coisas. Então, isso foi realmente um muito plot twist, assim, um big plot twist na minha vida, foi ganhar a minha primeira medalha. Então, em 2020, eu ganhei a minha primeira medalha no primeiro ano do ensino médio, e assim se seguiu, né? Primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Então, foi, assim, realmente, foi meio que uma coisa muito importante na minha vida. E esse negócio de fazer Olimpíada, ganhar medalha e tudo mais, e estudar física realmente ali no ensino médio, né? Porque ali que você tem realmente o primeiro contato da física em si, né? No ensino fundamental até você tem, mas é aquele negócio mais básico, entre aspas, né? E no ensino médio, sim, você tem, né, as leis aplicadas, você aprende tudo isso e, nossa, isso me encantou de um jeito que eu não consigo explicar, sabe? Eu olhava, assim, pras coisas que a gente aprendia e eu falava, nossa, como que a gente consegue viver em um lugar que essas coisas acontecem e a gente simplesmente não sabe que essas coisas acontecem, porque realmente, né, se a gente parar pra pensar, algumas coisas não são lógicas fisicamente falando, como, por exemplo, abrir uma porta.
pô, é uma coisa que você faz sempre, né? Todo dia você tá ali abrindo uma porta, fechando a porta, sei lá. Mas tem tanta coisa fisicamente acontecendo ali que quando você começa a estudar isso mais a fundo, se torna muito legal. Mas enfim, então eu tive, né, esse contato aí com a física e tudo mais lá no meu ensino médio, com as medalhas e tudo mais. E, assim, uma das coisas que me pegava muito era que as pessoas meio que não gostavam muito de física. E eu achava que o porquê que as pessoas não gostavam muito de física, né, era porque era meio que ensinado como se fosse um manual. Não sei explicar, né? E não só, assim, eu tô falando em geral mesmo, né? É meio que, fórmula, pá. Fórmula, pá, lei, pá, 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 pá. Não é muito bem assim, né? Que é legal ser ensinado e tudo mais. Então isso me pegava muito, né? Isso de tipo, mas a física, ela é muito legal. Como que as pessoas não enxergam o quanto que ela é legal? O quanto que você consegue enxergar através do que a gente vê, né? Do que a gente faz automaticamente, né? Eu dei o exemplo, abrir uma porta, mas, por exemplo, apertar uma tecla do controle, sabe? Coisas assim que a gente vê todo dia. Ligar a luz, gente. A luz, sabe? Coisas que realmente a gente não para pra pensar de como que tudo isso é incrível, né? A fundo, você entender isso a fundo. E isso foi um dos propósitos de eu começar a gravar vídeo, porque eu queria mostrar essa visão para as pessoas, né? Uma visão mais legal da física, ensinada de um jeito mais legal. Então, foi aí que eu comecei a gravar os vídeos. Então é isso, basicamente, né? Então eu pensava, né? Eu ficava com isso na cabeça de, nossa, mas por que as pessoas não gostam de física, né? E basicamente, né, eu criei uma teoria altamente revisada por mim, que é porque realmente, né, a física é ensinada como se fosse um manual, sei lá, de micro-ondas quebrado, super difícil de montar, meio que isso. Então é isso, né, gente? Eu acho que a física, ela não é só fórmula, né? Ela é uma maneira da gente enxergar o universo, as coisas que a gente faz automaticamente, tudo, né? De uma maneira diferente, de uma maneira que a gente consegue enxergar um pouco mais a fundo. E pra mim isso é incrível, né? Então eu sempre falo isso, né? É uma coisa que assim, é a minha opinião, né? Não que a minha opinião tenha muita validez, mas eu acho que a física é uma verdadeira fofoqueira, entendeu? Ela fofoca em linguagem matemática, e isso é incrível, né, gente? Então, quem não gosta de uma fofoca? Ai, gente, eu saí pra pegar um cafezinho, eu adoro, e eu quero mostrar muito. Olha só essa xícara. Essa xícara, caneca? Não, caneca, né? Olha só que coisa mais linda. Muito linda, fala sério, né? Mas eu adoro café de um jeito meio problemático, eu diria. Meio quente, né? Mas tudo bem. A gente só... ficou... ficou meu batom aqui, eu vou deixar. Ficou bem... sei lá... estético, né? Aesthetic. Então, em 2020, né? Eu segui, né? Começando a fazer vídeos curtos, né, e postar, e eu sigo até hoje fazendo isso, e é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, realmente, é gravar vídeo, mostrar que a ciência, ela sim pode ser entendida por todos, porque é o que tá mais precisando, né, gente, de pessoas que mostram que a ciência é pra todos, né, é sim pra todos, né, então eu sigo fazendo isso, é uma coisa que eu realmente gosto, e hoje, gente, eu estou na faculdade dos meus sonhos, eu já tenho uma pesquisa de relatividade geral já terminada, agora eu tô numa nova pesquisa, que é a minha iniciação científica de física nuclear. Então, assim, sabe, realizando muitos sonhos até então, contando também com tudo que eu conquistei fora, né, essa parte mais acadêmica de pesquisa e faculdade, eu conquistei muitas coisas, né, e é isso, gente, né, e quem diria que a menina que carregava um livro desse tamanho, maior do que ela, né, estaria onde tá hoje, tá vendo? Como que as coisas acontecem? É tudo muito incrível, né, a gente às vezes não espera que a vida dá esses plot twists, né, a gente fica meio receoso de como que a vida ela vai se seguir, e a gente às vezes se surpreende de como que ela se segue. Eu sempre quis ter um canal no YouTube de gameplay, tô falando sério. Sabe aqueles bem de 2016, que aí vinha a intro e várias músicas eletrônicas estouradonas, aí a pessoa vinha e falava, fala galerinha,
Gente, era meu sonho, de verdade. Eu treinava horrores isso no espelho quando eu era pequenininha, sabe? Enfim. Mas a diferença, né, é que agora o boss do meu jogo atual é cálculo 3. Então aqui o canal vai ser focado em mostrar essa parte da física, como que ela é linda, sabe? Como que as coisas existem, do porquê elas existem, como a gente pode enxergar as coisas fisicamente falando, porque física é muito mais do que ficar lá calculando números, né? E às vezes nem números tem, né, gente? Os físicos que sabem não tem número, né? Quase não tem número. Mas, enfim, é isso, gente. Eu quero mostrar pra vocês o como que a física é linda, né? Mostrar que todo mundo pode entender física, que ela não é um bicho de 7 cabeças, né? E claro que aqui também vai ser o meu diário pessoal. Eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina, dos meus estudos, da minha vida acadêmica, né? Falando mais assim, em relação à pesquisa e tudo mais. E um pouquinho mais do meu mundo cor-de-rosa, com cheiro de biblioteca, de livros novos e café. Porque aqui eu amo café, gente. Como vocês viram, eu adoro um cafezinho. Enfim, gente, fazer física transforma quem você é e a forma que você enxerga as coisas ao seu redor. E isso é incrível. Então, se você gosta de ciência, de física e um pouquinho de caos, né? Porque a gente sempre tem, né, um retoquinho de caos, você já sabe o que fazer. Então se inscreve aqui no canal e vem descobrir o universo comigo. É isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!